Capítulo 3. Era uma vez uma sessão de leitura acessível e inclusiva. Início da descrição da imagem. Em linhas traçadas em azul, um menino de cabelos cacheados está debruçado sobre um livro aberto. Ele passa os dedos no livro em braille, realizando sua leitura. Contornando a parte inferior do desenho, há um grafismo com as várias formas quadriculadas, coloridas e sobrepostas. Fim da descrição da imagem. Escolhemos começar este guia contando uma história muito preciosa. Uma história com final feliz e que irá nos acompanhar ao longo deste material, pois em cada um dos capítulos compartilharemos os personagens, os enredos, os lugares, os sonhos, as magias, os suspenses, os mistérios, os dramas, as surpresas, o amor, a alegria, as invenções e as descobertas. Uma história que abre caminhos para que todos possam entrar e estar juntos na roda do livro e da leitura. Esperamos que todos vocês aceitem o convite para entrar em nossa roda, aumentá-la, trazer novas ideias e compartilhá-las. O que dividiremos é um processo de mediação de leitura acessível e inclusiva. Provavelmente, muitas coisas que descreveremos são novidades ou não fazem parte do cotidiano de muitos de vocês. No entanto, ao longo de cada um dos capítulos, detalharemos esta e outras experiências, sugestões, subsídios e referenciais para que todos entrem na roda. Esta história aconteceu em uma escola pública municipal chamada EPG Josafá Tito Figueiredo, na periferia de Guarulhos, na Grande São Paulo. É uma escola no alto de um morro, cercada de muitas casas e terrenos baldios. Quando andamos pelas ruas, vemos muitas pessoas conversando, crianças brincando, feiras livres com seus cheiros, sabores e sons. Lá também vivem vacas, galinhas, cachorros, gatos. Fachada da EPG Josafá Tito Figueiredo. Início da descrição da imagem. A fotografia mostra a fachada da escola da Prefeitura de Guarulhos, Josafá Tito Figueiredo. Em primeiro plano está o muro da escola com diversas crianças desenhadas. Duas crianças estão sentadas na grama e plantam uma muda. Em outra cena, um menino que não possui o braço direito e veste uma camiseta onde está escrito Paz, empurra uma colega na cadeira de rodas. Entre essas duas cenas está escrita a frase: cuidar de nosso patrimônio é uma obrigação. Manter limpo e organizado faz parte de sua educação. Atrás do muro e do portão há uma rampa que leva ao prédio branco, que possui muitas janelas de vidro e de metal, e um telhado de metal vermelho. Fim da descrição da imagem. Na escola estudam crianças da educação infantil e ensino fundamental 1. A equipe da escola é muito envolvida, animada, disposta a aprender e compartilhar. A Escola Josafá, como todos a nomeiam, é aberta e acolhedora. É uma escola inclusiva, que tem alunos com e sem deficiência, onde se iniciou recentemente um projeto de construção de uma escola bilíngue inclusiva, ou seja, uma escola que se pretende acessível, inclusiva para todos e bilíngue, onde o português e a língua brasileira de sinais, Libras, fazem parte do cotidiano da escola, do projeto político-pedagógico e do currículo. Nesta escola, muita gente está aprendendo Libras, crianças surdas e ouvintes, profissionais, famílias dos alunos e comunidade. Os profissionais que ensinam Libras são instrutores surdos. As salas de aula onde os alunos surdos estão matriculados contam com intérpretes de Libras. Com tantas novidades e desafios, a Escola Josafá é uma das muitas instituições que, há mais diferenças, tem acompanhado, contribuindo com a formação dos profissionais e compartilhando práticas pedagógicas inclusivas. Saiba mais. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre uma escola bilíngue inclusiva, leia Uma Escola Acolhedora, retirado do livro Compartilhar Práticas Pedagógicas Inclusivas, Percurso na Rede Municipal de Educação de Guarulhos, de 2014, editora Mais Diferenças. Início da descrição da imagem. Fotografia de uma atividade sendo desenvolvida em uma sala de aula da Rede Municipal de Educação de Guarulhos. A aluna Rebeca está sentada em frente à sua mesa e ao seu lado está uma amiga, também sentada em sua mesa.
À frente de Rebeca, sobre a mesa, está um cachorro de pelúcia marrom e branco. Na boca do cachorro há um papel comprido, onde podemos ler parte da palavra cachorro. Sobre a mesa da amiga de Rebeca, vemos encoberto parcialmente pela sua cabeça um elefante de pelúcia. No colo do elefante, há também um papel comprido, onde lemos algumas letras da palavra elefante. À frente delas está a professora Mônica. Ela leva a mão direita fechada à frente do nariz, com o dedo mínimo levantado. Ao lado da professora, há um menino que repete o sinal. Rebeca e sua amiga parecem fazer o mesmo sinal, que é o sinal de porco. Fim da descrição da imagem. Uma das experiências que desenvolvemos em conjunto com a escola foi a mediação de leitura acessível e inclusiva. Estas ações envolveram professoras, instrutores, intérpretes de Libras e alunos com e sem deficiência de 2 salas. Uma turma de 1º ano e outra de 2º ano, além de profissionais da Mais Diferenças. Ao longo do processo, outros profissionais e turmas também se envolveram. A mediação de leitura que vamos contar aqui foi realizada a partir do livro Estrelas Maduras, de Alonso Álvares, com ilustração de Érica Mizutani. O livro foi editado pela Iluminuras em 2013. Estrelas Maduras conta uma história que acontece todas as noites na grande cidade, enquanto todos dormem, mergulhados em seus sonhos. Também pode ser a própria cidade sonhando uma história que ninguém vê, mas muitos sonham. A mediação de leitura acessível e inclusiva teve início com o planejamento da atividade, com as 2 salas de aula e os profissionais da escola e da Mais Diferenças. Juntos, tivemos uma conversa sobre livre leitura, sobre o que gostamos de ler e os livros que já lemos. Mostramos que existem livros somente com imagens, outros só com textos e outros com textos e imagens. Discutimos sobre os diferentes profissionais envolvidos na produção de um livro, principalmente o escritor e o ilustrador, sobre diferentes processos de criação em que, às vezes, a produção de imagens vem antes da produção de textos, ou vice-versa, e outros casos nos quais as 2 coisas ocorrem simultaneamente. Conversamos sobre o que significam as imagens e os textos. Foi uma bela conversa, muito animada, cheia de observações e descobertas. Capa do livro Estrelas Maduras. Início da descrição da imagem. Sobre o azul escuro da noite, temos a lua crescente, algumas estrelas, o título do livro e os nomes do autor e da ilustradora, todos em amarelo bem forte. No cantinho da esquerda, vemos um pedaço do corpo de um gatinho preto com o rabo enrolado para baixo. Na bordinha de baixo da capa, há uma faixa vermelha com desenhos escuros e arredondados. Fim da descrição da imagem. Explicamos para as crianças que tínhamos escolhido um livro muito legal para trabalharmos com as 2 turmas, mas que faríamos de um modo diferente. Que, antes de lermos e contarmos a história do livro, as crianças teriam desafios. A turma do 1º ano iria receber em uma folha o texto do livro e seria responsável por produzir as imagens que correspondiam ao texto, como entendiam e imaginavam. A turma do 2º ano receberia somente as imagens do livro para criarem uma história, um texto para cada imagem. O trabalho foi realizado em pequenos grupos. As salas de aula foram tomadas por um burburinho, por cochichos e sugestões para o processo de produção. Olhos atentos, lápis de cor, canetinhas e uma explosão de alegria e concentração. Discussões sobre o que desenhar e escrever, tendo como base as orientações para as tarefas. Muitas dúvidas e muitos chamamentos às professoras e aos outros profissionais que estavam participando da atividade. Como se escreve isso? É com S ou com C cedilha? Tá bonito? Olha o nosso desenho! Aos poucos, algumas folhas iam sendo inundadas de imagens e cores. Outros desenhos mais tímidos ou delicados ocupavam apenas um pedaço do espaço do papel. Da mesma forma, os textos tinham muitas características. Alguns descreviam a cena, outros inventavam nomes para os personagens e histórias fantásticas. Muitas formas de traduzir textos em imagens e imagens em textos. Após a finalização do trabalho pelas crianças, as produções foram lidas e as imagens mostradas.
Os materiais foram recolhidos e combinamos com as crianças que, no próximo encontro, faríamos a junção dos textos e das imagens. As professoras seguiriam trabalhando em suas salas de aula, com os desdobramentos das atividades. No encontro seguinte, as duas turmas foram reunidas e iniciou-se o processo de apresentação dos materiais agrupados. Expressões de surpresa, concordância, felicidade e dúvida proliferaram na sala de aula, acompanhadas de movimentos na cadeira, alguns se levantando, outros se aproximando da professora enquanto lia os textos. Ao mesmo tempo, os intérpretes traduziam para Libras. Alguns sinais foram ensinados para todas as crianças, como lua, estrela, noite. Aos poucos começaram comentários de concordância e discordância. Alegria de ver qual era o texto da imagem, desconsolo em ver que a imagem e o texto não dialogavam. Após a leitura, uma conversa longa aconteceu. As crianças puderam fazer seus comentários, explicitar suas alegrias, frustrações, dúvidas. Puderam falar que não gostaram do que tinha sido escrito para o seu desenho ou do que tinha sido desenhado para a sua história. Temas como respeito, aceitação e diversidade de opiniões foram constantes em um processo de elaboração da atividade e dos sentimentos. Início da descrição da imagem. Desenho feito por uma criança sobre uma folha sulfite e com lápis de cor. No centro, uma pessoa carrega um saco marrom. Acima, um céu azul com estrelas amarelas e um sol no canto superior direito. Do lado direito, há uma árvore de tronco marrom e copa verde. Do lado esquerdo, há uma espécie de casa cor de laranja com porta marrom e janela branca no topo. Fim da descrição da imagem. O próximo encontro foi destinado à mediação de leitura acessível e inclusiva do livro Estrelas Maduras. Desta vez, as duas turmas se encontraram em um espaço comum da escola, sendo que outros profissionais da escola e alunos também participaram da atividade. Uma professora foi a responsável pela mediação de leitura. Um dos intérpretes fez a tradução para Libras. Foram também utilizados objetos tridimensionais que faziam parte da história. Olhos atentos e curiosos para saber se o livro de verdade era parecido com o livro produzido pelos alunos da escola Josafá. As expressões de euforia e de surpresa foram ainda maiores. Desenho de aluno 2. Início da descrição da imagem. Desenho feito por uma criança sobre uma folha sulfite e com lápis de cor. O fundo é todo composto por traços azuis. No alto, 2 fileiras horizontais de estrelas de 5 pontas amarelas. Na parte de baixo, um menino de camisa azul e calça laranja ao lado de um cachorro preto e uma casa azul. Fim da descrição da imagem. Inicialmente, tínhamos imaginado que a mediação terminaria ali, mas aconteceu um processo de envolvimento de todos, empolgação, vontade de seguir adiante, pedidos de "quero mais, conta de novo, o que vamos fazer da próxima vez?". Após a mediação de leitura, fizemos uma reunião de avaliação do processo entre os profissionais da escola e da Mais Diferenças, e decidimos que continuaríamos com o trabalho. As professoras propuseram jogos de memória, dominó e outros jogos confeccionados por elas e pelos alunos, incluindo produção de material bilíngue, português-libras. Organizaram outras atividades de produção de imagens e de textos. Leram outros livros, fizeram um trabalho coletivo de correção da escrita. A equipe da Mais Diferenças, em paralelo, produziu uma versão audiovisual do livro em formato acessível, com audiodescrição das imagens, janela de Libras e narração do texto feita por um menino de 12 anos que adora ler. Nessa hora silenciosa, enquanto todo mundo dormia, um estranho homenzinho surgia, usando óculos escuros, luvas e carregando um enorme saco nas costas. Descrição da imagem. Na cidade à noite, os prédios, as árvores e os gatos em tons escuros de preto, azul e roxo parecem ser apenas sombras iluminadas pela lua crescente e pelas estrelas amarelas no céu. Os postes com suas luzes revelam um homenzinho carregando um enorme saco. Ele usa uma calça amarela com listras pretas e uma blusa verde estampada com estrelas em verde mais escuro. O sapato do homenzinho é azul turquesa e tem a pontinha virada para cima. Na cabeça ele usa um lenço rosa-choque com botas brancas e na cintura uma corrente com um relógio pendurado. Fim da descrição. Quando o trabalho ficou pronto,
Fomos para a escola para mostrar o livro de outro jeito. Os alunos adoraram. Levaram o livro e contaram a história para outras